Pois bem, senhores, vamos em frente. Então, continuando aqui o nosso curso de Mecânica dos Fluidos, nós vamos agora iniciar o capítulo que representa pressão e estática dos fluidos. Então, eu dividi aqui em 3 partes, certo? Para melhor atender os senhores no quesito ao entendimento da matéria. Então, o objetivo geral dessas aulas, né, é determinar a variação da pressão em um fluido em repouso, calcular as forças excedidas por um fluido em repouso em superfícies submersas planas ou curvas e analisar o movimento de corpo rígido dos fluidos em containers durante a aceleração linear ou rotação. Nessa parte 1, a gente vai falar, basicamente, estudar sobre manometria, que a gente vai falar aqui de pressão, manômetro, barômetro e pressão atmosférica. Então, a bibliografia que a gente está utilizando é o livro do Sengel, Mecânica dos Fluidos, Fundamentos e Aplicações. E vamos em frente, né? Eu acho que esse é o início do capítulo 2 ou 3, tá? Se não me engano. Tem que ver lá. Pressão. Então, a pressão é definida como uma força normal exercida por um fluido, por unidade de área, né? Então, já é uma coisa bem normal saber que pressão é igual a força sobre a área. Como a pressão é definida como a força por unidade de área, ela tem a unidade de Newton metro quadrado, né, que a gente denomina de Pascal. Existem 3 parâmetros de pressão que a gente vai estudar aqui e que é muito utilizado na mecânica dos fluidos, certo? É a pressão absoluta, a pressão atmosférica e a pressão manométrica, certo? Então, a pressão real em determinada posição é chamada pressão absoluta. O que é a pressão absoluta? A pressão absoluta é aquela pressão que é medida desde o zero absoluto, certo? Então, você chega numa condição de zero absoluto, certo? E o que tiver acima desse zero absoluto faz parte da pressão absoluta. Diferentemente da pressão manométrica, ou pressão relativa, que é aquela pressão que está acima da pressão atmosférica. Então, é o seguinte, a pressão zero, o zero absoluto, é aquela pressão absoluta do universo, né? O zero absoluto do universo. A pressão aqui no planeta Terra, existe, né, no planeta, existe uma pressão chamada pressão atmosférica, né? 1 atm, certo? Que é a pressão normal desse planeta Terra. Então, quando você submete um certo dispositivo a uma pressão superior que é a pressão atmosférica, você tem a pressão manométrica, certo? Se caso você submeter a pressão abaixo da pressão atmosférica, aqui no planeta Terra, você tem o vácuo, ou pressão vacuométrica, certo? Pressão vacuométrica. Então, a gente utiliza, por exemplo, alguns manômetros, a gente utiliza manômetros para pressão manométrica e vacômetros, certo? Que é justamente para a gente saber qual é a pressão abaixo da pressão atmosférica, se caso você utilizar o sistema com pressão negativa, certo? Então, a gente já falou, né, as pressões abaixo da pressão atmosférica é as pressões de vácuo, né? Então, nessa figura aqui você vê, ó, bem, então você tem aqui o zero absoluto, acima do zero absoluto é a pressão absoluta, certo? Então, tudo é pressão absoluta, certo? Agora, o seguinte, quando você chega à pressão atmosférica, certo? Acima da pressão atmosférica, você tem a pressão manométrica e abaixo a pressão de vácuo, certo? Do qual a pressão absoluta é um somatório entre a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. E essa pressão manométrica pode ser positiva ou negativa, certo? Então, eu vou colocar assim, pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais ou menos pressão manométrica, a depender de se ela está acima da pressão atmosférica ou se ela é uma pressão de vácuo, abaixo da pressão atmosférica. E aí nós temos a ideia da pressão em um ponto, né? Então, você tem aqui um certo corpo, o qual você tem submetido aqui uma pressão, certo? Nessa hipotenusa. Então, essa pressão aqui, como ela está em um sentido de um ângulo, ela vai ser decomposta em 2 tipos. A pressão em X e a pressão em Z, nesse caso aqui, né? Certo? Então, a pressão em X ou em Y.
certo? Então, a pressão em X, certo? Ela vai ser dada pela componente da pressão, certo? Vezes a pressão em X mesmo, né? Certo? No caso em Z aqui, né? Para ficar mais fácil, esse ponto aqui, ó. Então, essa pressão em Z vai ser igual a essa decomposição aqui no eixo X. Já a pressão em Z, certo? Ela vai ser igual à pressão, vamos dizer assim, normal, certo? Na verdade, é a força, né? Porque a gente está falando aqui de pressão, mas na verdade é uma força. Por quê? Porque o F3, né, é igual a pressão vezes a área, certo? E aqui você tem esse ΔZ que representa essa área. E esse P3L aqui, ó, está sendo representado como uma força, certo? Mas vamos lá. Em Z, você tem aqui a pressão normal, né, a força normal, que é igual a P2 vezes a área, menos essa força decomposta aqui, que é a cosseno de θ, menos a pressão de peso, a força-peso, desculpa, certo? Então, força-peso é massa vezes gravidade, ele transforma a massa em densidade vezes volume, vezes gravidade, né? Então, você tem a área vezes um ΔZ, que é a altura, vezes a densidade, vezes a gravidade, certo? Dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque aqui é um triângulo, né? Então, a área do triângulo é justamente a base vezes a altura dividido por 2, né? Certo? Então, isso aqui é o somatório, certo? De equilíbrio. E aí nós temos também a variação de pressão com a profundidade. Esse aqui é muito importante, principalmente na parte 2 do nosso curso, devido aos entendimentos de como é que vai ser a distribuição da força, das pressões, uma comporta, né? Em uma barragem e por aí vai, certo? Então, a pressão de um fluido aumenta a profundidade. Então, teorema de Stevens, que a gente vai ver um pouco mais na frente, porque mais fluido se apoia nas camadas inferiores. E o efeito desse peso extra em uma camada mais profunda é equilibrado por um aumento na pressão. A pressão em um fluido em repouso não varia na direção horizontal. Então, aqui, ó, você vê que você tem duas regiões horizontais e duas regiões verticais. E a gente percebe que nas regiões horizontais, certo? A pressão ela se torna constante. Então, todos os pontos aqui vão ter a mesma pressão. Por quê? Porque o peso da água que está em cima dessa placa horizontal, ela é constante em todos os pontos, certo? Já quando a gente tem uma placa vertical, certo? A gente vai ter uma variação da pressão a partir do momento em que ela vai tender a ser mais profundo. Então, quanto mais profundo, maior a minha pressão, né? Então, aqui ele deixa claro, né? Quando ele fala que a variação de pressão é igual ao gama vezes o ΔZ, que é o H, que é a altura, certo? Então, esse aqui é o princípio do teorema de Stevens, certo? Que o teorema de Stevens diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas entre dois fluidos, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que quanto mais profundo você vai num fluido, maior a pressão que está incidindo em você, certo? Vamos pegar aqui o exemplo de um mergulhador. Então, quanto mais o mergulhador tende a mergulhar mais profundamente na água, maior a pressão vai ser incidida nele, certo? Por quê? Porque a pressão dentro da água é igual a uma pressão atmosférica, certo? Que é fora da água, mais a densidade da água vezes a profundidade que você está. Então, esse ponto 2 aqui, ó, P2 é igual a pressão atmosférica, que é esse ponto 1, mais todo esse peso da coluna de água que está em cima do ponto 2, que é igual a densidade vezes, ou peso específico, vezes a altura. Então, quanto maior a altura, quanto mais profundo você está na água, maior pressão você vai ser solicitado.
certo? Então, se a gente colocasse aqui vários pontos, a gente veria que a pressão ela vai tender a se aumentar, ficando mais ou menos nesse sentido aqui, ó, ficando disposto como essa disposição aqui vetorial, ó, certo? Quanto mais ele vai entrando, né, vai se aprofundando na água, no fluido, maior vai ser a pressão em cima dele. Lembrando que para fluidos incompressíveis, líquido, geralmente quando a gente utiliza fluidos gasosos, certo? A gente diz que os pontos são basicamente iguais, certo? Logo, a gente leva em consideração que em qualquer ponto do ar, a pressão é a mesma, certo? Então tá aqui, né? Ó. Então você tem aqui um ponto B e o ponto A. O ponto A, como ele está mais profundo que o ponto B, logo ele vai ter uma maior pressão incidente nele. Por quê? Porque a pressão dele vai ser a pressão atmosférica, mais toda essa coluna d'água que está em cima dele. Que essa coluna d'água que está em cima dele é dado pelo produto do peso específico pela altura, certo? Então, ele vai ser submetido a toda essa pressão, igual o B, né? Pressão atmosférica mais essa altura aqui vezes o peso específico do fluido. E aí nós temos, ó, e o teorema de Stevens, ele é bem claro quando ele relata que, independente da forma geométrica que tem, certo? Não importa a forma geométrica ao qual o seu recipiente está sendo, o seu fluido foi inserido no recipiente. Se eles tiverem a mesma altura de coluna de água, eles vão ter a mesma pressão, certo? Então, o teorema de Stevens, ele relaciona apenas a altura, certo? E não a condição do formato geométrico do seu recipiente, certo? Ó, por exemplo, ó, o ponto A ele é igual ao ponto B, que é igual ao ponto C, que é igual ao ponto D, que é igual ao ponto E, que é igual ao ponto F, que é igual ao ponto G. Por quê? Porque todos estão, ó, na mesma coordenada Y, certo? Na mesma altura em relação ao, à superfície. Já o H e o I, eles têm expressões, né, do que a própria água. Quer dizer, aqui no H você já tem o mercúrio. Então, como é que vai ser a pressão no H? Vai ser a pressão atmosférica mais o gama da água vezes H, até aqui, ó, da água, mais o gama do mercúrio vezes H do mercúrio, ó, certo? Então vai ser tudo isso. Já no I não, ó, vai ser pressão atmosférica mais o gama da água vezes o H do I, certo? Então a pressão em H é diferente da pressão do I. Por quê? Porque muda-se o meio, certo? Aqui você já tem o mercúrio também, certo? A água mais o mercúrio. Já aqui, ó, você só tem a água. Se aqui só tivesse a água, a pressão de H seria igual à pressão de I, porque ambos estão na mesma distância, na mesma profundidade, certo? E aqui você tem, ó, a escala de como é a disposição geométrica da pressão em uma comporta, do qual, ó, a pressão ela inicia aqui em um ponto, certo? Da pressão atmosférica, e ao ponto que ela vai aumentando a sua profundidade, ela vai aumentando a pressão que está incidindo nessa placa aqui, ó, certo? Logo, a pressão nesse ponto A é diferente da pressão nesse ponto inicial. Vê como é simples? E aí nós temos a lei de Pascal, que diz que uma consequência da pressão de um fluido permanecer constante na direção horizontal é que a pressão aplicada a um fluido confinado aumenta a pressão em todo o fluido na mesma medida, certo? Pascal sabia também que a força aplicada por um fluido é proporcional à área da superfície. Ele percebeu que dois cilindros hidráulicos com áreas diferentes poderiam estar conectados e que o maior poderia exercer uma força proporcionalmente maior do que aquela aplicada ao menor. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que quando você solicita aqui uma pressão num fluido, logo toda a região do fluido vai estar pressurizada de forma homogênea, certo?
Com isso, essa pressão que está no ponto 1, ela vai ser igual à pressão que está no ponto 2, certo? Diferente. O que vai diferir é a força e a área, certo? Então, a partir da lei de Pascal, criou-se o princípio de um elevador hidráulico, certo? Por quê? Porque quando eu coloco aqui uma pressão, uma força, no meu fluido aqui, todo ele vai ter uma pressão constante, certo? O que vai se alterar é a força e a área. Então, como a pressão de 1 é igual à pressão de 2, força de 1 sobre a área de 1 é igual a força de 2 sobre a área de 2. Logo, eu variando a minha área, eu vario a minha pressão. Então, com pequenas forças, eu consigo levantar grandes massas, certo? Dado uma variação da área. Esse é o princípio do elevador hidráulico, esse é o princípio do fluido, do freio hidráulico. E aí, indo para o manômetro, nós temos um manômetro de tubo em U, certo? Então, consiste em um manômetro principalmente em um tubo em forma de U, de vidro ou plástico, contendo um ou mais fluidos, como mercúrio, água, álcool, óleo. Quando se prevê diferenças de pressão elevadas, fluidos pesados com mercúrio são usados, o que mantém o tamanho do manômetro em um nível gerenciável. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho um gás, certo? E aqui eu tenho um tubo em U, ó. Então, eu quero medir a pressão dentro desse gás a partir de uma coluna de fluido, certo? Então, como o gás ele vai ser constante no ponto de vista da altura para a pressão, ou seja, o que isso quer dizer? Que como ele é um gás, a pressão aqui em cima é igual à pressão aqui embaixo, certo? Porque ele é um gás. Então, a gente adota como constante essa pressão. Por quê? Porque a variação de altura varia muito pouquíssimo a pressão no sistema. Para um gás, para o líquido, não. Prestem bem atenção. Então, a gente vai dizer o quê? Que a pressão do gás nesse ponto aqui é igual à pressão do gás no ponto 1, certo? Então, a pressão do ponto 1, certo? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual à pressão atmosférica mais um gama H, certo? Então, pressão no ponto 1, ó, que é igual à pressão no ponto 2, se você for colocar assim, né? Não, tudo bem. Então, ó, pressão no ponto 1, certo? Ou pressão no ponto 2, que é a mesma pressão, porque eles estão na mesma altura, vai ser igual à pressão atmosférica, certo? Mais essa coluna de fluido aqui, ó. Mais o gama, ou o G, certo? É a mesma coisa, vezes H. Ok? Então, é assim que a gente determina a pressão no manômetro de tubo em U. Então, por exemplo, a gente tem esse sistema aqui, ó, certo? E eu quero determinar a minha pressão no ponto A. Então, ó, minha pressão no ponto A, certo? Ela vai ser na região, quando eu desço, é positivo. Eu subo, é negativo, certo? Isso é um método de resolução aqui que eu estou ensinando para vocês. Mas vocês podem ter seu próprio método de resolução. Aqui é só para facilitar. Então, primeiro ponto, começar pela esquerda, começar por PA. Quando descer é positivo e quando subir é negativo. Então, PA mais o gama 1 vezes H, certo? Aqui ele chama H1, né? H1. Fica termo aí só de entendimento. Certo? Por quê? Porque eu poderia pegar essa diferença aqui, certo? Mas aí ele não pegou, não teve problema. Gama 1, H1. Depois, ó, ele está bem aqui, certo? Vamos dizer que ele está aqui. Depois ele vem para cá, ó, certo? E essa altura aqui, ele diz? Não, ele diz essa altura de baixo, né? Ó. Então, tudo bem. Então, a gente faz o quê? Mais gama 2, H2, certo? Então, ele vai estar aqui, ó. Por quê? Porque eu já andei o gama 1 e já andei o gama 2. Então, ó, esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui, a pressão. Agora eu vou ter que subir, ó. Então, menos gama 3, H3, ó. Subir até aqui. Agora, ó, todo esse ponto ele é igual, ó.
certo? Ele é igual. Então, ó, agora eu vou descer mais gama 4, 4. Então, eu desci ele aqui, certo? Agora, ó, eu vou subir ele para cá. Então, menos gama 5, H5. Depois eu vou subir ele até PB, ó. Menos gama 6, H6, que é igual a PB. Então, ó, P de A mais gama 1, H1, mais gama 2, H2, menos gama 3, H3, mais gama 4, H4, menos gama 5, H5, menos gama 6, H6 é igual a P de B, certo? Então, é um pouco complexo no início. No entanto, depois dos exercícios, a gente vê uma maior facilidade. E aí, outro manômetro que é bastante utilizado é o tubo de Bourdon, que é o dispositivo que consiste em um tubo de metal oco dobrado como um gancho, cuja extremidade é fechada e conectada a uma agulha indicadora. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando você tem a entrada da pressão aqui, esse gancho ele vai tender a se expandir. Quando ele se expande, ele movimenta um ponteiro, certo? Então, isso serve para o tipo C, o espiral, o helicoidal, o torcido e a seção do tubo, né? Na verdade, só esses quatro, né? A seção do tubo já é a seção transversal dele. Então, quando está aberto para a atmosfera, o tubo não se deforma. E, nesse sentido, a agulha do mostrador está calibrada para a leitura zero. Quando o fluido dentro do tubo está pressurizado, o tubo se estica e movimenta a agulha proporcionalmente à pressão aplicada. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, quando eu tenho aqui a entrada de pressão, esse sistema aqui ele se expande, né? Ele se estica, alterando o meu ponteiro. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mais detalhes do que é o manômetro, geralmente a gente dá numa disciplina chamada instrumentação e controle. E aí nós temos transdutores de pressão diferencial. Esse é muito comum, principalmente na medida de vazão. Por quê? Porque aqui você pega a pressão em um ponto, certo? E outra pressão em outro ponto, em uma restrição, por exemplo, esse Venturi aqui. Então, a gente coloca dois sensores de pressão e consegue medir a vazão por Bernoulli, que a gente vai ver mais lá na frente, a partir da diferença dessa altura aqui, certo? Então, os transdutores de pressão diferencial medem diretamente a diferença de pressão entre dois locais, em vez de usar dois transdutores de pressão e tomar a diferença entre eles, né? Então, você pode utilizar esse sistema de pressão diferencial para fazer medida de vazão de tubulação. Como transdutores também, nós temos transdutores de pressão extensiométricos, né, que a gente chama de string gauge. Então, o string gauge nada mais é do que um dispositivo que ele é um resistor, certo? O qual você altera a resistência dele com a deformação no seu corpo. Né? Você tem um corpo aqui, que é o string gauge. Então, cada vez que você deforma ele, seja por meio de compressão ou de tração, você tem uma alteração na sua resistência. E a alteração dessa resistência, quando solicitado a uma ponte de Wheatstone, ele gera uma variação de potencial, uma diferença de potencial. A partir disso aí, você consegue medir a pressão no seu sistema, certo? Isso é muito comum também no uso da ciência de mecânica dos sólidos, para determinação e deformação de estruturas. E aí nós temos os transdutores piezoelétricos, né, que ele já usa um dispositivo semicondutor, certo? Um piezoelétrico, do qual a excitação dele gera uma diferença de potencial, ok? Que a gente chama de efeito piezoelétrico. Então, também ele é bastante utilizado para transdutores de pressão, certo? E também na parte de análise de vibração, entre outros. Você utiliza o efeito piezoelétrico para quê? Para você medir as variações de pressão a partir da deformação do material semicondutor presente dentro do dispositivo. E essa variação do material semicondutor ele gera uma diferença de potencial. E aí nós temos o barômetro, certo? Então, para a medição da pressão atmosférica, nós utilizamos um barômetro, certo? O barômetro é isso, é como se fosse aqui um prato, certo? Com um tubo colocado de cabeça para baixo, o qual, a partir, você coloca um certo fluido, nesse caso aqui um mercúrio,
e ele vai até uma certa altura, ó. Geralmente é 760 milímetros de Hg, certo? Para a pressão atmosférica aqui. Mas pode ser também de água, aí vai para 8 metros, alguma coisa desse tipo, certo? Então, a gente utiliza esse sistema aqui para medição de pressões atmosféricas. Próxima aula, a gente fala sobre alguns exercícios voltados ao que a gente estudou nessa parte de manometria. Certo, pessoal? Então, grato a todos e nos vemos na próxima aula.